quando a Paz tinha 1 ano e meio aproximadamente, que eu estava totalmente mergulhada na maternidade, eu não sabia quem eu era, eu não… Enfim, assim, eu não tinha minha vida. E me frustrava muito que eu tivesse me tornado a mãe da Paz e ele estava procurando a vida dele, a identidade dele, as crises existenciais dele, tudo aquilo, né? Que é um grande privilégio do homem. E é Sim. quando a gente vê que não importa quão desconstruído o homem seja, ele era super desconstruído, não abre mão do lugar de privilégio. Então, chegou um ponto que a Paz, com 1 ano e meio, eu me sentindo completamente só, chata, porque eu queria, enfim, dividir as tarefas, né? Pegando no pé, aquela coisa toda, me sentindo super sozinha, descobri que ele estava trocando mensagens românticas com uma menina que o seguia por minha causa no Instagram. Que ótimo. E aí… É bom a gente falar sobre isso, né? Para as mulheres se identificar. A gente não tá Sim, sozinha, vamos se sim. unir juntas. Eu falo muito sobre isso e a gente fala sobre isso abertamente. E eu acho muito bacana, porque quantas mulheres aparecem com exatamente a mesma história. Exatamente a mesma história. Que é aquilo que eu falo, quando eu tava grávida, ele foi a pessoa que segurou. Mas pra depois, assim, o homem que fala, olha, eu tô super junto, a gente não sabe quanto tá. Não é uma coisa que dê pra contar. O impacto na vida é muito diferente, É né? muito diferente, é completamente diferente. E quando a gente vai viver… Esse começo aí da maternidade é isso aí. É tipo… Você entender que é a sua vida mesmo que vai ser transformada. Que agora tudo que você fizer na sua vida, você precisa ter um plano. Um plano pra deixar sua filha, um plano pra saber como é que você vai lidar com a sobrecarga. Sim. Que vai ser muita. Mas aí você descobriu isso. E aí eu descobri isso e falei, vai embora. Vai embora, a Paz é a sua filha, nunca vou te afastar dela, mas não quero saber. E aí, nisso, né, você tava falando que você tomou ayahuasca e tal, a vida durante muitos anos. Aí ele foi pra um ritual de ayahuasca, logo que eu descobri, e se tocou. E falou, nossa, que besteira que eu fiz, que idiotice, precisou chegar nesse ponto. Aí eu falei, poxa, podia ter se tocado 1 mês atrás, podia ter se tocado 15 dias atrás, ontem. Que até então, tava naquela história de… Nunca me falou com todas as letras, mas de eu ser olhada como louca. Sim. Sabe? Tipo, eu mas sou você a louca falou, que tô você imaginando descobriu, eu descobri que você está falando. Vocês falaram sobre isso? Descobri, falei. E falei, olha, não quero mais. E aí a gente se separou pouco tempo. Só que aí ele ficou assim, eu falei, arranja uma casa pra você. Que a Paz tem que ter a casa do pai. E ele ia lá ficar na minha casa pra ficar com ela. Eu falei, eu preciso do meu espaço também, arranja uma casa. E aí nisso entrou a pandemia. Eu fui ficar com os meus pais 10 dias, acabei ficando 5 meses, porque começou a pandemia, fiquei presa na casa dos meus pais com a Paz. E eu falei pra ele, pode ficar no meu apartamento, né, onde eu moro. E aí ele ficou lá esse tempo. E aí quando eu voltei, ele tava assim, tipo, arrumando tudo, fazendo tudo. E aí quando ele ia se mudar, eu fiquei assim, poxa, com medo de ele saindo eu ficar mais sobrecarregada. E aí eu falei, fica. Hoje nós estamos juntos. Ele não cabe na minha cama. Não cabe por questão de espaço mesmo, de eu ter o meu espaço. Muito então, bom. Ele dorme no quartinho. Adorei. Não cabe por uma questão de espaço. Eu durmo no meu quarto com a Paz, na minha cama com a Paz. Mas assim, estamos juntos como família. Eu tenho uma concepção muito diferente de família. Apesar de todas as críticas teóricas que eu tinha ao mito do amor romântico, aquela coisa toda. Que a gente… Né, o amor romântico, a monogamia tá muito ligada ao capitalismo e ao patriarcado. Eu tinha como muito é que você essa crítica. lida com isso? Eu tinha essa noção, eu tinha estudado sobre isso, mas nós somos formados o tempo todo subjetivamente pelo amor romântico, né? Pelo mito do amor romântico. A gente sente, né? A gente sente, o que é pior. Completamente. A nossa forma de sentir, exatamente. A nossa forma de sentir é pelo filtro do amor romântico. E é muito difícil desconstruir isso. Eu não sou uma pessoa que facilmente teria um relacionamento poliamoroso. Eu falo pra ver, amiga meu… Então, 3 taurinos. Eu falo pra ver, amiga, eu tenho 2 defeitos graves. Eu sou hétero e sou monogâmica. São 2 defeitos graves. Mas ao mesmo tempo, assim… Poliamor
Funciona pra quem tem filhos? Não, são vários. Porque, eu assim, também. Tanto que eu quero fazer um programa sobre isso. Exatamente, porque você tem. Hoje em dia, eu considero que casamento é cooperativa. Casamento é divisão de tarefas, inclusive financeiro. Então, assim, a cooperativa tem que funcionar. Tem que dividir bem as tarefas, tem que dividir o dinheiro. Que seja, sabe, que se um não é bem dividido, o outro tem que ser bem dividido, Sim. tem que dividir. Então, casamento é cooperativa. A cooperativa tem que funcionar. Eu não tenho grandes ilusões. Não acredito que dá pra você ficar a vida inteira por alguém sendo apaixonado pela pessoa. Agora, tem que se gostar, tem que se querer bem? Tem. Em relação de trabalho, a gente tem que ter afeto pelas pessoas, tem que se querer bem, senão a convivência fica insuportável. Então, eu acredito nisso. Acredito que é uma cooperativa. Tenta direito, garota.